do trânsito e da instalação. Artigo 452. Trânsito é o período de 30 dias de afastamento total do serviço concedido ao militar cuja movimentação implique obrigatoriamente mudança de sede e destina-se aos preparativos decorrentes dessa mudança. Parágrafo 1º. O trânsito tem início no dia imediato à data do desligamento do militar da OM, devendo este seguir destino durante o seu transcurso ou no dia imediato ao seu término. Parágrafo 2º. O trânsito pode ser gozado no todo ou em parte, na localidade de origem ou de destino, não sendo computado como tal o tempo de viagem, considerando-se o meio de transporte a que o militar tem direito. Parágrafo 3º. Em casos especiais, a critério do comandante do Exército, o período de trânsito pode ser ampliado ou reduzido. Artigo 453. O militar em trânsito que ficar em uma guarnição de passagem, alegando doença, deve dar parte de doente, sendo baixado ao hospital ou enfermaria por ordem do comando da guarnição militar com declaração daquela circunstância. O trânsito tem início no dia imediato à data do desligamento do militar da OM, devendo este seguir destino durante o seu transcurso ou no dia imediato ao seu término. Parágrafo 2º. O trânsito tem início no dia imediato à data do desligamento do militar, devendo este seguir destino durante o seu transcurso ou no dia imediato ao seu término. Vale ressaltar. Parágrafo 2º. O trânsito pode ser gozado no todo ou em parte na localidade de origem ou de destino, não sendo computado como tal o tempo de viagem, considerando-se o meio de transporte a que o militar tem direito. Parágrafo 3º. Em casos especiais, a critério do comando do Exército, o período de trânsito pode ser ampliado ou reduzido. Artigo 453. O militar tem trânsito que ficar em uma guarnição de passagem, alegando doença, deve dar parte do doente, sendo baixado ao hospital ou enfermaria por ordem do comando da guarnição militar com declaração daquela circunstância. Parágrafo 1º. Ao ter alta e ser julgado em condições de viajar, deve seguir destino na primeira oportunidade. Parágrafo 2º. Se desde logo verificar-se que o militar está em condições de prosseguir viagem, a baixa será tornada sem efeito e aquele seguirá imediatamente a seu destino, sem prejuízo das providências de caráter disciplinar, se for o caso. Artigo 454. Instalação ao período de afastamento total do serviço concedido ao militar após o término do trânsito, quando de sua apresentação na OM, para onde foi transferido, reservado para as providências de ordem pessoal ou familiar a serem tomadas na guarnição de destino, decorrentes da movimentação. Parágrafo 1º. Aos militares são concedidos para instalação, independente do local onde tenham gozado o trânsito, os seguintes prazos: 10 dias quando acompanhados de dependentes e 4 dias quando desacompanhados ou solteiros. Parágrafo 2º. A instalação pode ser concedida a partir da data de chegada da bagagem do militar por solicitação do interessado. A instalação pode ser concedida a partir da data de chegada da bagagem do militar por solicitação do interessado. 10 dias quando acompanhados de dependentes e 4 dias quando desacompanhados ou solteiros. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional, a instalação pode ser concedida até 9 meses após a apresentação do militar, se os seus dependentes com direito ao transporte por conta da União não o puderem acompanhar por qualquer motivo na mesma viagem. Parágrafo 4º. O militar movimentado na mesma guarnição e obrigado à mudança de residência por força de prescrição legal ou regulamentar tem direito a 4 dias de instalação. Capítulo 6. Dos círculos hierárquicos. Artigo 455. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Os círculos hierárquicos são constantes no E1. Parágrafo 2º. Embora seja de interesse para o Exército que todos os militares se mantenham fisicamente capazes pelas práticas de esportes, é, no entanto, inconveniente a sua prática indiscriminada entre oficiais e praças, pelos sérios prejuízos que pode causar à disciplina e à compostura a manter em qualquer situação. Parágrafo 3º. Nos trabalhos equestres,
devem ser observadas as disposições deste artigo. Artigo 456. Aos cônjuges militares pertencentes a círculos hierárquicos distintos é permitido, a cada um, participar do círculo de convivência do outro, quer em acontecimentos sociais, quer na frequência a clubes. Aos cônjuges militares pertencentes a círculos hierárquicos distintos é permitido a cada um participar do círculo de convivência do outro, quer em acontecimentos sociais, quer na frequência a clubes. Parágrafo único. Aos eventos de cunho oficial ou reuniões sociais em que seja marcado o uniforme, o cônjuge que estiver fora do seu círculo hierárquico comparece obrigatoriamente em traje civil. Capítulo 7. Das galerias de retratos. Artigo 457. É facultada a colocação de retratos de vultos históricos nas dependências das unidades. Artigo 458. As unidades podem possuir em suas sedes, como uma homenagem, galerias de retratos compostas dos vultos mais notáveis da história militar e política e dos ex-chefes do Exército. Parágrafo 1º. No gabinete do comandante-chefe ou diretor figuram em caráter obrigatório o retrato oficial do Presidente da República, Ministro da Defesa, Comando do Exército, distribuído pelo respectivo órgão responsável. Parágrafo 2º. Na unidade deve haver uma galeria de retratos aos seus ex-comandantes, ex-chefes ou ex-diretores. Artigo 459. A inauguração de retratos nas diversas galerias constitui ato solene, feitas em dias, feriados ou datas festivas, ressalvado o disposto do artigo 460 deste regulamento, devendo constatar do BI para ser transcrita no histórico da organização. Parágrafo único. Na parte inferior do retrato de cada vulto notável ou autoridade militar constará o posto ou cargo, o nome e o feito pelo qual se distinguiu. Artigo 460. A inauguração dos retratos dos ex-comandantes, ex-chefes ou ex-diretores é realizada pelos que os sucederem por ocasião das cerimônias de passagem de comando, chefia ou direção da OM. Parágrafo 1º. A galeria de que trata este artigo obedece aos seguintes preceitos. Ressalvado o disposto no inciso 2 deste parágrafo, o militar é retratado nas cores preta e branca, de frente e descoberto, em uniforme terceiro A ou terceiro bravo, com barretas e com as insígnias do último posto em que exerceu o cargo, e caso a OM possua uniforme histórico, este será utilizado com medalhas. E 2. A galeria mantém o padrão de fotografia ou pintura já existente na OM. Parágrafo 2º. Na galeria dos ex-comandantes, ex-chefes e ex-diretores, somente constam os retratos dos que estiverem no exercício efetivo do cargo. Parágrafo 3º. Na galeria dos ex-comandantes, ex-chefes ou ex-diretores, somente constam os retratos dos que estiveram no exercício efetivo do cargo. Parágrafo 3º. As galerias cuja uniformidade foi quebrada são reorganizadas com os recursos técnicos existentes, de forma a recuperar a padronização de acordo com este regulamento, respeitando-se os uniformes da época em que as fotografias foram tiradas. Capítulo 8. Das honras militares e do cerimonial. Artigo 461. As honras militares são manifestações coletivas de respeito que se tributam aos militares das Forças Armadas, consoante a hierarquia, às altas autoridades civis e aos símbolos nacionais, segundo as prescrições do R2. O cerimonial militar, regulado pelo R2, tem por objetivo dar a maior solenidade possível a determinados atos da vida militar ou nacional, cujo alto significado convém ser ressaltado. Nas fortificações e nas embarcações pertencentes ao Exército, são observadas, se for o caso, as regras estabelecidas no Cerimonial Marítimo Brasileiro. Parágrafo 2º. Nas cerimônias militares são obedecidas também as normas do Cerimonial Público da República Federativa do Brasil e ordem geral de precedência, no que for aplicável. Capítulo 9. Das situações extraordinárias da tropa. Artigo 463. As situações extraordinárias da tropa são as decorrentes de ordens de sobreaviso, de prontidão e de marcha. Seção 1. Do sobreaviso.
Artigo 464. A ordem de sobreaviso determina a situação na qual a unidade fica prevenida da possibilidade de ser chamada para o desempenho de qualquer missão extraordinária. Artigo 465. Da ordem de sobreaviso resultam as seguintes medidas: todas as providências de ordem preventiva relativas ao pessoal e ao material e impostas pelas circunstâncias decorrentes da situação da tropa são tomadas pelos diversos comandos e chefias de serviços, logo que a unidade receba a ordem de sobreaviso. 2. Permanecem no quartel 1/3 dos oficiais da unidade e pelo menos um oficial por subunidade. Também permanece no quartel a metade dos subtenentes e sargentos da unidade e pelo menos um sargento por pelotão ou seção. 4. Os demais oficiais, subtenentes e sargentos permanecem no quartel ou em suas residências, mas, neste caso, em estreita ligação com a unidade e em condições de poderem recolher-se imediatamente ao quartel, em caso de ordem ou qualquer eventualidade. 5. Todos os cabos e soldados permanecem no quartel. 6. Pode ser permitido aos cabos e soldados, a juízo do comando de unidade, sair à rua por tempo fixado em pequenas turmas por subunidade, desde que fiquem em condições de regressar ao quartel dentro de 1 hora. A instrução da unidade não é perturbada, restringindo o comando de unidade, quando necessário, a zona externa do quartel onde ela pode realizar-se. E 8. Se a ordem de sobreaviso não atingir a totalidade da unidade, as presentes disposições, inclusive as relativas a pessoal, abrangem apenas os oficiais e praças da fração de tropa que tiver sido designada. Seção 2. Da prontidão. Artigo 466. A ordem de prontidão importa em ficar a unidade preparada para sair do quartel tão logo receba a ordem para desempenhar qualquer missão dentro da respectiva guarnição ou à distância tal que permita sejam atendidas suas necessidades com os recursos da própria unidade. Artigo 467. Da ordem de prontidão resultam as seguintes medidas: avisados os militares, estes ficam responsáveis pelo comparecimento ao quartel no mais curto prazo possível. Todos os militares permanecem uniformizados, equipados e armados. Os oficiais permanecem no quartel, ficando permanentemente um oficial em cada subunidade. As praças permanecem em suas subunidades. A munição é distribuída aos comandos de subunidade. A instrução é ministrada no âmbito do quartel. Ficam suspensas automaticamente todas as dispensas de serviço concedidas aos militares da unidade que se encontrarem na guarnição, sendo-lhes expedidas ordem a respeito. Se a ordem de prontidão não atingir a totalidade da unidade, as providências inclusivas relativas ao pessoal abrangem apenas os militares da fração que a receber. 9. Todas as ordens e toques gerais constituem atribuição exclusiva do comando de unidade. 10. Os elementos de tropa ou de serviço em todos os escalões ficam sob as ordens dos respectivos comandantes ou chefes, como em campanha. E 11. A fração que se achar de prontidão e deixar o quartel para apresentar-se a outra autoridade sob cujas ordens devam ficar, passa a depender diretamente dessa autoridade que providenciará o estacionamento da tropa e seu aprovisionamento, caso já não o tenha sido pela autoridade competente. Parágrafo único. Nos casos em que for determinada prontidão rigorosa, todos os oficiais permanecem em suas subunidades, a instrução é administrada no nome destas e são intensificadas todas as medidas impostas pela situação.